Bem te vi. O Reiki Usui é razoavelmente recente, né? Razoavelmente recente. Março de 22, o mestre Usui subiu ao Monte Kurama, executou uma meditação da estrela da manhã, extremamente exigente, obteve uma iluminação e com isto recebeu uma energia, recebeu um dom, uma capacidade que mais tarde ele denominou Usui Reiki Ryoho, né? Técnica de cura natural do mestre Usui. O Reiki que o mestre Usui praticava muitas vezes é denominado original, né? Porque a origem foi ele. Não existia Reiki Usui, Reiki Ryoho, antes do mestre Usui não existia. Outras técnicas, outras possibilidades, outras origens, outras fontes de outras energias, sim, mas Reiki Usui, março de 22. E essas técnicas que o mestre executava, que eram bem variadas, elas foram esquecidas, levemente esquecidas, quando a Takata trouxe o Reiki para o Ocidente. Depois elas foram redescobertas, as técnicas, né? Mas ainda hoje em dia, 2021, as pessoas ainda estão distantes disso, não conhecem, nunca ouviram falar, né? A vertente ocidental realmente da Takata se espalhou muito, e esse esquecimento providencial da Takata, ele surtiu realmente um efeito. Nós temos de um lado que é preciso respeitar as tradições, é preciso valorizar as tradições, é preciso fazer com que elas sejam conhecidas, com que elas sejam praticadas ainda, que se mantenha, né, a prática, para que aquilo sobreviva, para que aquilo inspire as pessoas. Por outro lado, nós temos que as coisas avançam, as coisas mudam, nada é estático. O Buda nos fala da impermanência, tudo é impermanente, tudo muda, tudo avança. Então, o Reiki Usui também teve seu desenvolvimento, teve seus avanços, as suas novas técnicas, as suas novas possibilidades de uso, né? Foram crescendo. Então, caminho do meio, precisamos equilibrar essas duas tradições, essas duas linhas de desenvolvimento. Aquela mais tradicional, mais original, mais ligada ao mestre Usui, mais ligada à época, e as novas que vão surgindo, que vão sendo experimentadas e que vão se mostrando, principalmente as que vão se mostrando úteis, né? Não aqueles devaneios, aquelas ilusões que a gente escuta de vez em quando, aquilo a gente descarta. Bem, o mestre Dione editou esse livro aqui, que é uma ótima referência, em 2003. Pelo menos essa é a edição que eu tenho, talvez tenha uma edição anterior, né? Essa tem uma posterior, com uma capa diferente, mas 2003. Em 2013 ele traz para a gente essas técnicas que o mestre Usui utilizava e que muitos reikianos utilizavam na época que ele ensinava. Legal, são todas descritas aqui. 21, 22, 23 técnicas, dependendo do mestre, dependendo do autor ali, porque às vezes unem 2, 3 em uma só, às vezes separam, e aí o número é um pouquinho variável. Nada demais. Essas técnicas tradicionais, originais do Reiki Usui, elas estão disponíveis para todos os reikianos. Para todos os reikianos. Não é exclusividade de uma ramificação do Reiki, do sistema de Reiki. O Rikiden, ou o Gentai, ou o Reiki Usui tibetano, o Reiki tradicional, o Reiki essencial. Não. É do Reiki, né? Daquele grande tronco forte, estabilizado, bem enraizado que o mestre Usui nos legou. Usui, Reiki Ryoho. As técnicas são do Reiki, estão disponíveis para todos os reikianos. Não importa se você não aprendeu, se o seu mestre não ensinou, se você não sabia, se o mestre não sabia, não importa. Não importa se a carta providencialmente esqueceu, não. Eles estão disponíveis para todos. Nesse livro,
o mestre Johnny divide as técnicas. Essa técnica é ensinada no nível 1, essa no nível 2, essa no nível 3. Então isso a gente tem que respeitar. Se você é um reikiano nível 1, não adianta você querer executar uma técnica do nível 2, você não está habilitado para ela. Isso é importante. Um reikiano 3A, um reikiano mestre em reiki, pode executar todas. Eu tive uma experiência muito interessante com essas técnicas, porque quando eu comecei a ensinar e comecei a ler, comecei a pesquisar bastante sobre o reiki, eu cheguei nas técnicas. E eu me perguntei, mas por que elas não estão disponíveis? Por que não, as pessoas não conhecem? Por que a Takata tirou essas técnicas do sistema dela? E aí, eu comecei a inserir as técnicas nos meus cursos. E eu cheguei à mesma conclusão da Takata. Não são adequadas para a maioria dos ocidentais. Não são. As pessoas não têm persistência, e é necessário persistência nas técnicas. As pessoas não têm muita disciplina, e é preciso bastante disciplina nas técnicas. E as pessoas acabam não usando, principalmente isso. Poucos são aqueles mais disciplinados, mais organizados, mais metódicos que utilizam e que se desenvolvem. A maioria esquece. Então, eu perdia um tempo valioso das minhas aulas ensinando alguma coisa que as pessoas não iam usar depois. E foi isso que a Takata percebeu. Os ocidentais não teriam a disciplina necessária para desenvolver as técnicas. Era preciso mudar um pouquinho, alterar um pouquinho a maneira de ensinar, a maneira de apresentar, para que fosse aceito, né? Havia uma série de problemas entre Japão e Estados Unidos lá na década de 70, quando a Takata começou o trabalho dela. A história está aí para contar. Então eu cheguei a essa conclusão, e aí eu entendi a Takata. Não adianta ensinar algo que você não vai usar. Não adianta perder tempo ensinando, praticando a técnica, mostrando, e a pessoa sai dali e esquece. Então, num primeiro movimento, eu inseri nos meus cursos quase todas elas. Quase todas. E num segundo movimento, eu removi quase todas. Então, hoje, por exemplo, eu ensino os 5 princípios, Gokai, valorizo bastante. De manhã e de noite, sente-se com as mãos em gachô, fale para fora e fale para dentro. 5 princípios. Tem um vídeo interessante sobre isso. Os 5 princípios como técnica, como prática. Eu ensino o Watsure-ho. O Watsure-ho é uma técnica exigente. Muitos não praticam, mas pelo menos conhecem, experimentam. Importante. Tem vídeo sobre o Watsure-ho. E as demais técnicas eu não acrescentei, não falei, não ensino, porque realmente não vale muito a pena. As técnicas são boas, não me entendo mal. Mas o ensino delas, a prática delas fica muito prejudicado, porque as pessoas precisam, né? Então, acaba não fluindo. Essas técnicas, elas criam, às vezes, algumas coisas que são complicadas, algumas confusões. Por exemplo, as pessoas pensam que essas técnicas originais são melhores. Não são. São as técnicas que eram ensinadas na época, que eram usadas na época. Essas técnicas são o reiki original. Não. Essas são técnicas para você usar junto com o reiki. Não é o reiki. Não dá para confundir a técnica com o reiki. Assim como não dá para confundir o símbolo com o reiki. São coisas diferentes. Símbolos, as técnicas são ferramentas que a gente utiliza para que essa energia reiki flua mais adequadamente, para que ela flua conforme a necessidade do outro. Então, há uma certa confusão. Algumas pessoas se encantam com isso, e se encantam com os sistemas que ensinam, principalmente o Gendai, o Komi, o Jikiden, o reiki tradicional japonês, essas escolas de uma ramificação mais ligada com a tradição japonesa, e pensam que elas são melhores. Então as técnicas são melhores, o sistema é melhor, o sistema é mais original, é mais perto do Mestre Sui, naquela questão de valorizar a tradição, né? É inadequado o comportamento desses. É inadequado, me desculpem. Valorizamos, são importantes, são úteis, merecem ser ensinadas.
trabalhadas e usadas, mas não são melhores. Isso é a nossa mente, principalmente a mente ocidental e hoje a mente japonesa, né? Essa globalização toda aí a gente está caminhando com uma certa uniformidade de pensamento, né? Então, não é que sejam mais, melhores, mais potentes, com mais energia, mais originais, mais perto da raiz. Não, não, não. São ótimas técnicas. E esses sistemas ensinam elas, né? Eu tenho o Gendai, tenho o Komyu, o Shikiden eu não tive oportunidade. É um pouco difícil, é um sistema já um pouquinho mais cheio de detalhes, de regras, por enquanto não me atraiu. E também nós temos o que é chamado de Dentô. O Dentô, ele é confundido às vezes com um sistema e às vezes é confundido com as técnicas. Então vai depender da visão que você tem. No livro, o mestre Johnny apresenta ali a estadia que ele teve no Japão. Ele conheceu o sensei Fuminori, e o Fuminori ele ensinava o Dentô Reiki, né? Dentô está escrito aqui. Mestre Johnny, mestre Fuminori e mais a mestra Noriko. 2002, janeiro de 2002. Então o Dentô ele traz assim uma certa confusão. E eu vejo o Dentô mais como as técnicas, o conjunto de técnicas, né, que são esmiuçadas pelo mestre Johnny aqui, com muita propriedade, muito bem descritas e tudo, muito bem embasadas. E algumas vezes o ensino delas e as iniciações conjuntas dá um nome para o sistema de Dentô, né? Fica essa confusão. É um sistema ou é o conjunto de técnicas? Vai depender da sua interpretação. Pequenas confusões do Reiki. Nesse livro aqui também, o mestre Frank ensina, né, o mestre Frank ligado ao Shikiden, ensina também de uma maneira um pouco mais abreviada, mas ensina as técnicas também, menciona. Esse já é um livro bem mais recente, né? É um livro de 2009. Um dos melhores que nós temos sobre o Reiki. Então, essas técnicas estão disponíveis para todos os reikianos. É interessante, é aconselhável que você experimente. É aconselhável. Adquira o livro, estude, pratique dentro do seu nível e verifique se elas têm utilidade, né? Tem algumas técnicas que evoluíram para as técnicas novas, receberam nomes novos, roupagens novas, mas continuam sendo as mesmas técnicas. Tem outras que elas são técnicas que só foram inseridas, que foram mencionadas porque eram usadas, mas não necessariamente trabalham às vezes com reiki, trabalham com outras coisas, né? Parte de massagem, onde há o reiki fluindo, parte de pressão. Então, nós temos assim um conjunto muito amplo e muito interessante de técnicas tradicionais japonesas, né, do mestre Usui. E nós temos mais recentemente aí uma variedade muito grande também de técnicas adaptadas ao momento. Como eu disse, o Reiki evoluiu bastante. E hoje em dia nós temos um público muito grande, crenças muito diferentes, e essas técnicas vão se ampliando. Algumas se mostram muito úteis, outras vão se mostrar desnecessárias ou ilusórias. E aí a gente descarta, né, naturalmente, sem criar conflito, sem criar confusão. São experimentações necessárias, importantes, né, que a gente tem que ter. Você tem um sistema de energia robusto como o Reiki Usui, que nos permite muitas coisas, que nos dá muitos potenciais, então é preciso experimentar. Os cuidados são os de sempre. Não é a melhor técnica, não vai ser o melhor sistema, não vai substituir, não vai energizar, potencializar, maximizar. É sempre a necessidade do outro que está recebendo. Então, com esses cuidados, a gente se sente confiante para experimentar, certo? E para divulgar essas técnicas, para compartilhar, na medida que elas estão sendo úteis, que elas estão se mostrando
úteis e eficientes. E aí também é preciso um pouco de bom senso. Às vezes a gente vê uma técnica meio estranha, coisa e tal, que nem funciona, é muito ilusório, é muito devaneio. Mas as pessoas se entusiasmam e acaba muitas vezes não sendo o reiki, acaba sendo a energia pessoal de quem está fazendo. Então, com pequenos cuidados, com uso de muito bom senso, de estudo, porque nós podemos pegar as técnicas aqui e fazer pequenas adaptações, não há restrição nenhuma no meu entendimento, e podemos modernizá-las, aproveitá-las mais, ensiná-las, torná-las disponíveis, também é importante. Então eu vejo que os reikianos precisam sim se sentir mais à vontade, mais confiantes em fazer essas experiências, em utilizar essa energia, mas com esses cuidados. E o cuidado fundamental que eu vejo é: o reikiano não controla o reiki. A nossa mente não controla o reiki. Se você diz que vai usar o reiki para isso, o reiki para aquilo, o reiki para não sei o que mais, você não está usando o reiki. Você está usando a sua própria energia. Porque para o fluir do reiki, para que o reiki atue, nós temos que tirar um pouco a nossa mente fora, nós temos que silenciar a nossa mente, o nosso ego, acalmar um pouco a nossa vontade para que a energia flua e não o nosso querer. Isso é fundamental. Uma boa leitura, extremamente recomendada, livro que o reikiano precisa ter na sua biblioteca, muito interessante. Ou esse aqui também, que tem, de uma maneira um pouco mais resumida, uma maneira um pouco mais, não tão abrangente quanto esse aqui do Mestre Johnny. Então era isso, pessoal, que eu teria para falar sobre o Dento Reiki, né? Seja dentro as técnicas, conjunto de técnicas, seja um sistema que alguns mestres possam estar ensinando, né? Mais uma ramificação do Reiki Sui, certo? Passei um pouco da minha experiência também, que é importante, né? A minha vontade, meu entusiasmo inicial em ensinar, e depois a minha adequação à realidade, eu perceber que não adianta ensinar algo que não vai ser usado. Então a gente aproveita o tempo de uma maneira melhor, a gente foca, né, os cursos naquilo que é realmente a essência do Reiki Sui, ensinando o que é importante, o que o aluno vai colocar, e cobrando um pouquinho, né? Eu sempre cobro um pouco o Gokai, e que experimentem um pouquinho mais de disciplina e de vontade, o Atsurei-ho. Certo? Ah, tem mais uma que eu ensino, tem mais uma que é o Reiji-ho, indicação da alma. Tem um vídeo sobre isso também, vou botar um cardzinho ali. O Reiji-ho é muito bom, certo? Gratidão então, até a próxima. Não está desligado de novo.